Uma verdadeira bagunça que está acontecendo aqui em Israel, uma gigantesca crise política, como acho que nunca foi visto aqui em Israel. É o momento que a gente está passando ultimamente, mesmo com todas essas eleições que aconteceram há algum tempo atrás. Eu acredito que esse momento político do país nunca foi visto. Aguenta aí que a gente vai falar sobre o que está acontecendo nessa grave crise política aqui em Israel. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Rafael Gonabara, eu sou brasileiro, moro aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina, o meu dia a dia, notícias sobre o que está acontecendo aqui no Oriente Médio, e é exatamente o que muita gente está me cobrando. Esse assunto de política é um assunto que eu não gosto muito de tratar aqui no canal, nem no nosso grupo do Telegram. Então eu me abstive de colocar qualquer tipo de notícia desse tipo, até por conta da polarização que a política trouxe para o Brasil, quanto também problemas que a plataforma pode causar com esse assunto de política ultimamente. Mas eu me senti meio que na obrigação, frente a tanta mensagem que eu estou recebendo, tanto comentário que eu estou recebendo no canal de explica o que está acontecendo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem superficial, tá? Eu não sou especialista em política, eu não acompanho as notícias políticas, mas ultimamente é meio que impossível a gente não acompanhar o que está acontecendo aqui em Israel, principalmente nas grandes cidades. Grandes movimentações, grandes manifestações da população contra o que o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está tentando implementar, que é uma reforma judicial. O que isso quer dizer? O que isso significa? Muito superficialmente, o que ele quer fazer é diminuir os poderes da Suprema Corte e aumentar o controle do governo sobre essa Suprema Corte. Para a gente resumir a história, Israel não é como o Brasil. Israel não existe uma constituição. A gente aqui em Israel, a gente se baseia nas leis que foram instituídas, foram escritas desde a criação do Estado de Israel, desde a independência do país, que aconteceu em 1948. A gente tem normas escritas e que são só isso, são escritas. Então precisa sim uma reforma judicial, precisa de uma reforma política, precisa de uma adequação política em vários aspectos, mas no meu entendimento não da forma que está acontecendo. O que essa reforma ela visa? Ela visa principalmente facilitar a aprovação de leis que o governo apresente e que não sejam barradas na Suprema Corte. Essa Suprema Corte ela não é indicada pelo governo, e ela hoje, como sendo oposição, o primeiro-ministro entenderia que muitas das leis apresentadas seriam barradas por esse superior tribunal, vamos dizer assim, por essa Suprema Corte, por ser de oposição. Então, a proposta principal, muito superficial, tem dezenas de tópicos essa proposta. A proposta seria que o governo indicasse alguns juízes para compor a Suprema Corte, para que isso facilitasse a aprovação de determinadas leis que o governo apresentasse. Algumas pessoas de esquerda interpretam isso como tirar o dele da reta, mas no português claro, né? Para quem não sabe, o primeiro-ministro atual de Israel, ele foi autorizado a participar das eleições e assumir o cargo de primeiro-ministro, mesmo sendo investigado de supostas corrupções, né? Atos corruptos. Então isso ainda está correndo, e algumas pessoas entendem que esse tipo de reforma judicial meio que
facilitaria a vida dele no caso de uma condenação, tá? Alguns especialistas dizem que pelo fato dele estar sofrendo processos investigativos, ele não poderia participar desse tipo de reforma judicial. Só que a reforma não foi apresentada por ele, a reforma foi apresentada pelo vice-primeiro-ministro. E aí a população começou a se manifestar na rua contra essa reforma judicial. É óbvio que tem gente que de fato é contra os tópicos dessa reforma, mas também tem muita gente na rua que é contra o próprio governo e tenta, com essas manifestações, fazer com que o governo caia em descrédito, seja dissolvido e Israel tenha novas eleições. Não acredito que isso vá acontecer, tá? Até porque esse processo, essa reforma, ela já foi paralisada pelo primeiro-ministro, mas foi paralisada depois de várias semanas de manifestações. O ponto alto dessa manifestação foi quando o ministro da Defesa de Israel, em um pronunciamento independente e sem o consentimento do primeiro-ministro, que não estava em Israel, estava em Londres, veio a público dizer que esse tipo de reforma e esse tipo de situação política que Israel se encontra era absurdamente comprometedor e perigoso no que diz respeito à segurança pública do país. E ele se declarou contra essa reforma judicial. Netanyahu não gostou nada disso, principalmente porque ele não estava em Israel, não foi comunicado desse pronunciamento e, contrariando o que muitos esperavam, ele demitiu o ministro da Defesa. Então Israel está sem ministro de Defesa, Israel foi às ruas por conta da reforma judicial, foi às ruas por conta da demissão do ministro de Defesa, e o ápice chegou no dia de ontem, quando o aeroporto foi fechado, hospitais trabalharam em regime de final de semana, com pouco atendimento, poucos funcionários atendendo. Grandes redes de shopping centers aqui de Israel fecharam as portas, simplesmente fecharam as portas. Várias empresas que também são contra essa reforma judicial fecharam as portas. Algumas empresas liberaram os seus funcionários para poder se manifestar, então foi muita gente na rua. No início das manifestações, poucas milhares de pessoas nas ruas, e ontem teve o ápice de quase 800 mil pessoas em 30 cidades israelenses. Então, a que pé está isso? Essa situação da reforma judicial está congelada, a princípio, até passar os feriados, que agora a gente vai entrar em Pessah, depois a gente entra em Yom HaZikaron, que é o dia da lembrança, e depois a gente entra em Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência de Israel. Então, depois desses feriados todos, o presidente de Israel, que é um cargo mais... não é um cargo tão executivo como no Brasil, ele decidiu se juntar tanto com o Netanyahu quanto com a oposição para discutir esse assunto dessa reforma judicial. Hoje não aconteceram grandes manifestações, hoje o trânsito está bem tranquilo, as grandes cidades estão funcionando, mas depois dos feriados muita coisa pode mudar e isso tudo pode voltar a acontecer. A grande maioria dessas manifestações não foi violenta, tá? Não houve violência, inclusive houve até um protesto amigável, vamos dizer assim, que aconteceu em uma cidade que eu não lembro agora, não sei se foi em Tel Aviv ou Jerusalém, de manifestantes que estavam tentando fechar as ruas, e quando a polícia chegou para tentar liberar a estrada e organizar esses manifestantes, todos os manifestantes se juntaram e começaram a começaram a dizer em coro: vocês são nossos irmãos, vocês são nossos irmãos. Então é um apoio da própria população com a polícia. Mas nos últimos dias, eu não sei o que aconteceu, isso acabou numa revolta generalizada, que foi o ápice dessas manifestações que aconteceram ontem, e que teve quebra-quebra, teve depredação, teve desordem, teve conflito. Então houve sim
uma manifestação bem violenta no dia de ontem. A grande maioria dessas manifestações não foi violenta, mas hoje a situação está pausada, a situação está paralisada. Vamos passar por esses feriados importantes aqui em Israel e depois vamos ver o que vai acontecer. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, tá respondido o vídeo, me senti na obrigação de vir aqui, muita gente me cobrando. Então, essa foi uma explicação bem básica sobre política. Não venham nos comentários, por favor, para dizer o seu viés político, que é a esquerda, que é a direita. Não vou responder, não vou entrar em debate político nos comentários. Por favor, não faça. Use esse vídeo para você compartilhar com um amigo, para aquele amigo que viu na televisão. Eu sei que esse barulho está chegando no Brasil, então se você quiser informar as pessoas, esse é um vídeo informativo, um vídeo que eu tentei fazer da forma mais neutra e imparcial possível, tá bom? E para quem quiser curso de hebraico, desconto de até 15% no melhor curso de hebraico disponível hoje na internet, curso online para você fazer no conforto da sua casa. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveitando esse vídeo, para quem quiser conhecer Israel com a caravana Rafael Guanabara, o link vai estar aqui embaixo e também aqui do ladinho, embaixo do botãozinho de inscreva-se. Nesse quadradinho onde tem a minha foto escrito Israel, clica nesse quadradinho que terão todas as informações para você que quer vir conhecer Israel com a caravana Rafael Guanabara em julho de 2024. É só você clicar e obter as informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.